Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um tema que muitas vezes, apesar de que a gente ouve falar dentro da igreja, em comentário, entre grupo de irmãos, mas especificamente trata-se muito pouco desse tema dentro da igreja. E Deus me deu um despertamento para falar um pouco sobre oração ao contrário. O que significa, o que é uma oração ao contrário? Ao contrário de que alguém possa fazer uma oração, uma reza ou uma invocação, pode parecer muito estranho, mas existe. Há muitas pessoas invocando as suas divindades de crença, pronunciando palavras de morte, palavras de fracasso contra alguém. Pode ser contra você, pode ser contra mim, enfim. Bom, oração, ao contrário, refere-se a alguém que tem um pensamento contrário da verdade divina, e o intuito dessas invocações, das chamadas orações ao contrário, é dar para alguém benefício em detrimento à desvantagem de alguém. Eu quero dizer para vocês que tem um exemplo clássico na Bíblia, o exemplo de Davi, quando seu pai o mandou para o campo de batalha, levando agrados para o rei. E Davi, ele vendo a situação do exército de Israel, o gigante atormentando o exército de Deus, então ele, por ousadia, ele se prontificou a pelejar aquela guerra, em nome do Deus Altíssimo. E o seu irmão Eliabe, que já tinha uma certa inveja de Davi, ele começou a espraguejá-lo, ele começou a lançar palavras sobre Davi, incondizente com o seu caráter, incondizente com a sua postura como filho. E as palavras de Eliabe foram palavras desmotivadoras: seu presunçoso, o que você está caçando aqui? Quem te chamou aqui? Esse tipo de provocação. E ali foi o quê? Ali foi um desejo do coração de Eliabe em palavras até poderosas, posso dizer, para quê? Para que Davi ele viesse desanimar do propósito de Deus na vida dele. E a gente aprende também aqui que há um desejo por trás dessas orações de desmotivar a pessoa, de não só desmotivar, mas desviar a pessoa do propósito de Deus. Eu quero finalizar dizendo que realmente há uma dose de verdade nessa questão de oração ao contrário, ou orações contrárias ao teu bem, ao bem da tua família, ao bem dos teus negócios e ao bem da tua casa. E Davi, ele não se deixou abater, Davi, ele não se deixou se levar pelo efeito do poder das palavras do seu irmão. Muito pelo contrário, ele tinha um objetivo, ele tinha um foco, ele tinha um projeto, e ele partiu para cima. E se Davi fracassasse ali, certamente o exército de Deus, o povo de Deus seria envergonhado. Ele foi, pelejou contra o gigante Golias e venceu essa batalha. Eu quero dizer que nós precisamos sim ter cuidado com as palavras que pronunciamos contra alguém, e também temos que ter cuidado com as palavras, as intenções das pessoas que se aproximam de nós. É bem bíblico que nem tudo que reluz é ouro. Há pessoas que muitas vezes elas, com um olhar, elas lançam uma maldição, elas provocam uma atmosfera negativa no ambiente, porque junto do olhar existe no interior dessas pessoas palavras diabólicas, palavras tendenciosas para o mal, tão somente com o intuito de bagunçar a vida de alguém e provocar destruição. Peçamos a Deus para nos dar discernimento e entendimento sobre essa questão das orações ao contrário. Que Deus abençoe.